E aí pessoal, tudo em cima? Vamos nós aqui para mais um vídeo, né? E eu vou trazer para vocês aqui uma série de ferramentas, algumas dicas de como adquirir algumas ferramentas legais, algumas ferramentas interessantes para vocês usarem em casa. E também falar um pouco sobre elas, né? A história da aquisição de cada uma e também dar algumas dicas, né, sobre cada uma ferramenta que você pode adquirir para fazer os seus projetinhos ou fazer alguma coisa na sua casa, né? Então não pula o vídeo não, fica aqui até o final que a gente vai trazer bastante dicas sobre custo-benefício e também sobre ferramentas. Então pessoal, começando aqui, né? Quando eu comecei a me interessar por ferramenta, por essas coisas, fazer o faça você mesmo, né? Fazer as coisas na minha própria casa e tal. Eu não tinha muita ferramenta, aliás, quer dizer, eu não tinha nenhuma ferramenta, né? Então, a primeira ferramenta que eu adquiri foi esse martelinho aqui, né? Eu não sei de que marca é, porque é muito antigo mesmo. Ele é oriundo de 2010, 2011. Foi a primeira ferramentinha que eu comprei, né? Então, assim, essa aqui foi a primeira que veio aqui para minha oficina, né? Foi o esboço do meu interesse, né? O início de trabalhar de forma manual, né? Então, esse martelo aqui, ele já está com muito tempo que está comigo. Foi a primeira ferramenta que realmente eu adquiri, né? Então, assim, isso aqui é o pontapé inicial de muita coisa que tem aqui, né? E a partir dele eu fui investindo, né? Fui procurando adquirir algumas ferramentas elétricas, né? Porque havia uma necessidade, porque não tinha como cortar nada, né? Não tinha como aparelhar. Na verdade foi bem precário, né? O meu começo. E a única ferramenta que eu tinha, no caso, era essa daqui, o martelinho. Até hoje está aqui no painel, ainda uso constantemente esse martelo, né? E pretendo ficar com ele por muito tempo, porque ele é muito bom. Beleza? Então essa aqui foi a minha primeira ferramenta. Então pessoal, dando continuidade aqui, né, ao vídeo, em 2010, quando eu comecei, que mostrei o martelinho para vocês, eu comecei a me interessar por algumas ferramentas elétricas, né? Havia muita necessidade disso. Então o que foi que eu fiz? Eu pegava bastante ferramenta emprestada do pessoal, né? Pedia emprestado e às vezes, muitas vezes os donos não estavam disponíveis, né, para emprestar, então eu ficava aguardando o momento de solicitar, né, um empréstimo e tal, de alguma ferramenta para mim terminar as coisas que eu fazia aqui em casa, né? Então o que é que acontece? Eu vi a necessidade de adquirir minhas próprias ferramentas, né? Então as primeiras ferramentas que eu adquiri elétricas foram esse conjunto aqui, né, da Skill, que é um conjunto que tinha também uma serra mármore, só que essa serra mármore, infelizmente, por ser uma máquina muito perigosa, eu me desfiz dela. Deveria não ter me desfeito dela, justamente para guardá-la junto com o conjuntinho, né? Então o conjuntinho veio essa esmerilhadeira, né, da Skill, muito usada desde 2011 que eu tenho elas, né? Então aqui o modelo dela é a 9004, né? Ela tem 750 watts. Cara, esses anos todos que essa esmerilhadeira tá comigo, a única coisa que eu troquei nela foram as escovas de carvão. Vocês podem ver aqui que tá muito usada. Essa máquina ela é usada constantemente aqui, né? É usada direto para esmerilhar, né? Desbastar metal e para bastante coisa aqui, beleza? Então essa daqui, pessoal aí do custo-benefício, isso aqui é que é custo-benefício. Uma máquina que eu comprei, esse conjunto aqui, muito barato, foi R$ 319, as 4 ferramentas, que era um conjunto na época. E tá comigo aqui até hoje, desde 2011, né? E a única coisa que foi trocada nela foram as escovas de carvão, né? Então, seguindo aqui, a outra ferramenta que veio no conjunto, essa serra tico-tico, né? 400 watts, né? Ela é o modelo 4400 da Skill, né? Também bastante usada, era que eu praticamente cortava todo tipo de madeira era com ela, né? Apesar de ser uma serra fraca de 400 watts, mas me serviu e ainda me serve aqui até hoje na oficina, com cortes em ângulo, né? Cortes
curva. Então, skill muito boa essa ferramenta aqui. Ou seja, eu já comecei com ferramentas simples, mas ferramentas muito boas, né? A Skill, que é conhecida no Brasil aqui como uma marca que para ter entrada, né, de algumas ferramentas. Muita gente quando começou com esse tipo de ferramenta, né? E eu tô com elas aqui até hoje, né? Como eu falei para vocês desde 2011. A próxima é essa daqui, né? É uma furadeira, tem impacto, né? Cara, isso aqui tá muito usado. Olha aqui a situação disso aqui, ó. Isso aqui foi muito usado, muito usado. Essa furadeira só foi trocada as escovas de carvão dela desse tempo todinho que ela é usada. É uma furadeira muito boa, relativamente boa, né? Ela é relativamente não, muito boa mesmo. Ela tem 550 watts, tá até apagada aqui, ó. Ela, né? Ela trava aqui a função aqui do gatilho, né? Excelente ferramenta. Então isso aqui foi o início de tudo, né? E custo-benefício, né? Porque eu comprei as 4 ferramentas por R$ 319 em 2011 e estou com essas ferramentas em uso até hoje, né? Então isso aqui é custo-benefício, né? Uma ferramenta que muita gente às vezes olha com um olhar um pouco torto, né? Não se agrada muito, mas tá aqui a evidência e a prova de que essa ferramenta é muito boa, porque está comigo até hoje. E olha a situação dela aqui, bastante usada, muito usada mesmo. Está comigo até hoje. Essa aqui foram as minhas primeiras ferramentas elétricas. Então vamos para a próxima, né? Então, pessoal, dando aqui continuidade ao vídeo, né, apresentar para vocês as ferramentas que vieram posteriores àquelas que eu mostrei para vocês anteriormente, beleza? Eu vi a necessidade de ter uma parafusadeira e alguns outros equipamentos aqui para mim poder estar trabalhando com instrumentos, beleza? Então, essas ferramentas que foram compradas aqui, elas na verdade elas foram adquiridas com a intenção de melhorar aqui algumas coisas nos meus serviços de manutenção de instrumentos musicais, né? Então, a primeira parafusadeira que eu comprei realmente foi essa da Makita, né? Essa parafusadeirazinha aqui da Makita, muito boa por sinal, ainda está aqui até hoje comigo. A funcionalidade dela é muito boa para trabalhar com alguns, tirar parafuso de escudo, né? Tirar essas coisas mais maneirinhas, mais simples, né? Então eu sempre estou usando ela. Comprei ela em 2016, essa parafusadeirazinha aqui, e ela vem com essa caixinha aqui. Ela vem nessa caixinha aqui que já vem um monte de coisinhas, né? Em bits, vários bits, né? Então eu optei por ela, por na época estar com pouca grana e também tinha pouca experiência no aspecto de comprar ferramentas, né? Porque eu achava que essa parafusadeira ela poderia servir para outras coisas aqui, mas na verdade ela serviu muito bem para o trabalho com instrumentos, né? O trabalho aqui na luthieria. Então, quando eu vi a necessidade, né, de ter uma parafusadeira mais forte, de fazer algum serviço mais pesado com ela, ela fez algumas coisas aqui, mas ela não é para isso. É uma parafusadeira de apenas 9 volts, né? E ela não aguenta certos serviços que tem aqui, né? No caso aqui, eu montei aquela mesa ali, ó, aquela bancada ali, essa bancada feia aí, mas que vai ser depois repaginada. Eu fiz com ela, parafusei com ela e usei a furadeira que vocês viram anteriormente, entendeu? Então essa aqui, essa parafusadeirazinha aqui, ela apesar de ser um pouco fraca, ela me ajudou bastante a montar essa mesa aí junto com aquela furadeira que eu tenho. Então a próxima ferramenta, depois que eu comprei, foi essa Dremel, né? É uma 3000. Ela já vem aqui com esse kitzinho aqui de discos, né? De boinazinhas pequenas para polimento, algumas brocas, né? E vem também com esse chicote aqui, beleza? Para você estender aqui a distância da micro retífica. E também ela é muito bacana de você trabalhar com algumas coisas, né? Porque ela parece aqui, ó, uma caneta grande. Você pode trabalhar com acabamentos, fazendo algumas gravações em alguma coisa. Então
Essa ferramentinha aqui tá até hoje aqui comigo, é muito usada para bastante coisa aqui e gosto muito dela e tá com muitos anos que tá comigo, desde 2016, né? Então essas foram a segunda remessa de ferramentas que eu adquiri para trabalhar tanto com instrumentos como também para fazer algumas coisas aqui em casa, né? Mas a pouca experiência que eu tinha na época, eu comprei essa parafusadeirazinha de 9 volts. E ela é muito boa, eu repito, né, para o trabalho na luthieria aqui, de coisas pequenas, mas para fazer algumas coisas um pouco mais pesadas, ela não é boa. Eu montei essa bancada aqui com ela realmente, apesar dela eu ter conseguido parafusar muita coisa com ela, ela realmente não é para aquilo ali, não é para marcenaria, beleza? Pessoal que monta caixinha de eletricidade, essas coisas, guarda-roupa, móveis em geral, ela é muito boa para isso, né? Para quem não tem outra parafusadeira mais forte, tem apenas dinheiro para comprar uma dessa daqui, ela faz. Pouco mais demorado, mas ela faz muito bem. Então, me tirou bastante aqui do aperto aqui, essa parafusadeirazinha. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, né, aquela parafusadeirazinha da Makita, apesar de ser muito boa, né, que vem com um monte de coisas, né, de bits, né, e outras coisas, ela é muito boa para o que eu falei para vocês. A inexperiência me fez comprar ela, tanto porque também eu tinha pouco dinheiro na época para comprar, como também por conta da inexperiência, né. Então eu fui fazer um serviço na casa de um amigo, e ele me deu de presente essa Black & Deckerzinha aqui, ó. É uma Black & Decker de 12 volts, né? É uma parafusadeirazinha pequena, realmente muito boa, né? Muito boa mesmo essa parafusadeirazinha. Ela não é daquelas parafusadeiras de que a bateria sai, né? A bateria já é embutida aqui no cabo, né? Então assim, já faz bastante tempo também que eu tô com ela, desde 2016, né? E tá aqui até hoje. Infelizmente ela não é mais usada em marcenaria, né? Ela é usada só na luthieria, tanto que ela tá aqui com aquele equipamentozinho de colocar cordas, né? Em guitarra, violão, baixo. Então essas duas parafusadeiras, a maquitazinha pequena e essa, elas estão aqui na luthieria. Elas não são mais usadas nos meus trabalhos de marcenaria também que eu faço, entendeu? Então assim, muito bacana. Na época, realmente usei muito ela para uso aqui em marcenaria. Ela aguentou bem os serviços que eu fiz aqui. Mas depois eu fui ver a necessidade de ter uma outra parafusadeira mais forte. Então, essa necessidade vindo, eu optei por essa Stanley, beleza? Parafusadeira extraordinária, excelente, né? O modelo dela aqui é o SCH20, né? Ela vem com uma bateria de 1.3 ampere, né? Cara, parafusadeira excelente, excelente. Não deixa a desejar para nenhuma das outras que são top de linha, apesar de eu considerar ela uma parafusadeira muito top. Um amigo meu tem uma DeWalt, né? Tem uma DeWalt e ele usou ela, ele viu que essa daqui é mais forte, tem mais desempenho do que a DeWalt que ele tem, né? E essa parafusadeira ela chegou muito tempo depois dessa daqui. Essa aqui chegou em 2016 junto com aquelas outras ferramentas, né? E essa daqui eu comprei em 2019. Tô com ela até hoje, muito usada. O único ponto negativo dessa parafusadeira foi ela ter vindo só com apenas uma bateria. Se essa bateria descarrega, eu fico na mão, né? Eu tenho que esperar ela carregar para mim continuar aqui os serviços que eu faço. E assim, cara, uma parafusadeira que não deixa a desejar em absolutamente nada. E é importante dela também que tem a tutela do grupo, né? É o grupo Black & Decker. A tutela do grupo que também tem a DeWalt, né? Então, essa parafusadeira aqui, quem tem sabe da qualidade dela. Ela é excelente, ela é melhor do que muita parafusadeira que tem por aí, que é mais cara do que ela, né? E como essa parafusadeirazinha aqui de 12 volts e a outra Makita que eu apresentei há pouco, elas não estão sendo mais usadas na marcenaria, apenas se for uma coisa mesmo de muita necessidade, mas eu não uso mais. Então
essa daqui praticamente, ela e a furadeira ficavam incumbidas dessa atividade, né? Quando essa parafusadeira descarregava a bateria, né, eu ficava na mão. E por ficar na mão, eu via a necessidade de ter um outro equipamento, né? Então, com essa necessidade de ter outro equipamento e com a boa experiência que eu tive com a marca, a Stanley, eu resolvi comprar uma outra parafusadeira Stanley também, entendeu? Então, essa parafusadeira aqui chegou recentemente, né? Chegou agora recentemente, nova, não foi usada ainda. Eu comprei ela é o modelo aqui, deixa eu ver. O modelo dela aqui é o SCD 700 D2K, né? Essa parafusadeira aqui tem tudo para ser uma excelente parafusadeira, tão quão essa anterior dela aqui, né? Então, vocês estão vendo aqui em primeira mão, ainda não foi nem usada, né? Vocês podem ver aqui, ó, novinha na caixa ainda, manual. Então agora eu tô bem suprido de parafusadeira por enquanto, né? Essa aqui já vem com duas baterias, esse modelo, né? Ela já tem são 2 amperes, as duas baterias, né? Então agora eu posso usar as duas, né? Eu comprei esse modelo aqui que ele não tem impacto, é só furadeira e parafusadeira, né? Por quê? Porque eu já tenho essa daqui com impacto e já tenho também a furadeira, né? Então não vi necessidade de ter uma outra, um outro equipamento também com função impacto, né? Então tá aqui, pessoal, olha. Mais um Stanley. Tem tudo para ser uma parafusadeira, aliás, pelos reviews que eu vi, ela tem todas as qualidades de ser uma excelente máquina, né? Comprei ela por a boa experiência que eu tive com essa daqui, né? E eu tenho certeza que ela vai me suprir aqui muito bem nas funções aqui, tanto na luthieria como também na marcenaria, né? Então vamos para os próximos equipamentos. E então, após as duas parafusadeiras, né? A parafusadeira, perdão, a Stanley ter chegado, né? Tinha os bits daquela caixinha da Makita, mas eu precisava de mais alguma coisa, né? Então me agradei e acabei comprando esse joguinho aqui de 83 peças da Bosch, né? Veja aqui que tem bastante coisa, mas muita coisa aqui já quebrou, broca principalmente, né? Então comprei aqui esse kitzinho da Bosch, muito bom, no final, podem comprar sem medo. E também veio essa lixadeirazinha aqui da Skill, né? Lixadeirazinha aqui já trabalhou bastante mesmo, tá? Muito usada, né? Excelente máquina, apesar de ser apenas 200 watts de potência. O modelo dela aqui é o 7232, né? Maquinazinha excelente, né? Então aqui foram as que vieram posterior à minha parafusadeira Stanley. Estão comigo até hoje, sendo aqui tudo em uso, né? Essa maquinazinha aqui, ela não deixa a desejar em nenhuma outra também. Tá comigo esse tempo todo e nunca foi trocado de escova de carvão, nunca deu problema, né? Então, muito boa essa maquinazinha aqui da Skill. Tá comigo até hoje. Ela também vai ter uma companhia em breve, que eu vou comprar uma rota orbital. Essa daqui apenas ela é aquela lixadeirazinha que treme, né? Eu vou comprar a rota orbital para fazer par aqui com ela, para dar mais eficiência aqui nos meus serviços. Bora dando continuidade, né? As próximas ferramentas aqui muito boas, esse compressor, né, da Moto 1000, ele tem 50 litros, né, o tanque dele, um motor de 2 HP. Para mim aqui serve excelentemente bem para o que eu faço, né? Invernizando instrumentos, para fazer pinturas em geral, também para usar o pinador, também esse compressor realmente não deixa a desejar absolutamente nada, muito bom. Desde 2020 que eu tenho ele, e ele faz par, né, com esse, veio junto os dois, né, com esse esmeril aqui da Schultz, né, tem 300 watts, rebolo de 6 polegadas. Mas assim como
os outros esmerilhos dessa mesma categoria, é um equipamento muito fraco, né? Eu tenho ele aqui basicamente para fazer alguns serviçozinhos de afiar alguma coisa, né? Para fazer aqui algum desbaste de alguma peça de aço ou qualquer outra coisa que seja, porque é uma ferramenta bastante fraca. Eu coloquei aqui essa adaptação dela aqui porque eu queria colocar um rebolo de lixa com um compensado. Não aguentou. Não aguentou, apesar de ser realmente muito fraco, 300 watts, não aguentou. Então eu adquiri aquele motor ali, que é um motor de 1 CV de alta rotação, que vai ser feito depois uma lixadeira, né, para trabalhar aqui com lixamento de peças, né? E esse motosmeril aqui, apesar de ser útil aqui na oficina, é uma ferramenta que eu tenho, mas que não considero como uma ferramenta muito boa, né? Então, no futuro, se, por exemplo, se fosse para me pedir para me comprar de novo uma ferramenta dessa, eu não compraria. Compraria talvez se fosse um mais forte, mas desse aqui não dá para comprar não, porque é muito fraco esse equipamento. Então essas foram as ferramentas aqui que eu adquiri em 2019, aliás 2020, e foram as duas que vieram juntas no mesmo lote. O compressor Motomil, muito bom, excelente, e esse Motosmeril da Schultz, que é mais ou menos. E uma das últimas ferramentas que eu adquiri foi essa furadeira de bancada da Intec Machine, né? Eu já fiz aqui a mesa dela, né? Para trabalhar com cortes, com furos repetitivos e muitas outras coisas. Eu vi a necessidade de produzir um e eu mesmo fiz, né? Então, essa provavelmente, depois da parafusadeira que eu mostrei para vocês anteriormente, que é a Stanley, né? A Stanley chegou essa semana, ela foi a última ferramenta que foi adquirida. Essa daqui foi a penúltima, né? Até o momento, não tenho assim pontos muito negativos para falar dela. Tem algumas coisas, mas é necessário mais tempo de uso para a gente poder dar algum diagnóstico, algum prognóstico realmente mais preciso desse tipo de ferramenta, né? Uma das coisas que eu notei que eu vou ter que trocar vai ser a correia, porque ela tem uma polia no meio, que é uma polia que conjuga as duas outras polias, que é a polia aqui do mandril e a polia do motor. Então eu vou tirar essa polia do meio e deixar apenas as duas, como em algumas furadeiras de bancada. Não gostei dessa peça, é realmente bem complicado de fazer a troca de velocidade, então vai ser uma coisa que eu vou ter que remover dela para poder facilitar aqui o meu trabalho, né? Então até o momento está me servindo. Tem esses pontos negativos, né, que é da questão da correia que eu vou tirar, e tem um outro ponto negativo também dela, que é a tampa daqui da proteção aqui das correias aqui, que tem um parafuso, que o parafuso não funciona, né? Então ela tá sem ele no momento, mas eu vou fazer aqui uma peça nova para colocar nela. Mas no mais ela fura bem, né? É uma furadeira pequena, mas que tá me servindo aqui muito bem na luthieria, né? Faço bastante coisa com ela, furo para ponte Floyd Rose, ponte de 2 pivôs, fura excelente, tá bem afiadinha, beleza? Então essas aqui são as ferramentas que eu tenho e eu vou agora explicar para vocês aqui como é que essa questão de custo-benefício, quais são os elementos que eu utilizo para adquirir uma ferramenta, né? Então, as próximas ferramentas que foram adquiridas aqui foram essa tupia, uma laminadora da Makita, né? Tupiazinha muito boa, é a 3709, né? Referência dela. E é uma tupia que, pelo que eu vejo aí, quase todos os luthiers utilizam essa ferramenta aqui nos seus trabalhos, né? Tanto de luthieria como também de marcenaria. Optei por ela, que era uma ferramenta muito bem falada, ferramenta Makita, né? Essa é a minha segunda ferramenta da Makita. Mostrei a parafusadeira para vocês. Essa aqui foi a minha segunda ferramenta da Makita, essa tupia, né? É uma tupia que é muito bem falada na internet, em reviews, em várias outras coisas. Me serve bastante aqui, faço muita coisa com ela, né? Ela está sempre em uso, está sempre na minha mão aqui trabalhando. E a única coisa que eu tenho para dizer dela é que realmente a potência dela e a questão de não ter velocidade variável realmente é uma coisa que me incomoda, mas é uma máquina muito boa.
Tá para chegar aí daqui a mais ou menos um mês ou dois, quando já tá programado, né? Não tá para chegar, não, tá programado para chegar uma outra tupia, só que uma tupia de coluna com velocidade variável, né? Uma tupia maior, com mais potência para fazer alguns serviços aqui. Essa daqui ela é muito boa, mas tem algumas coisas que eu faço aqui na marcenaria que ela não aguenta, por ser 550 watts, né? Deixa eu ver aqui de novo para não falar bobagem. É 530 watts, essa tupiazinha, né? Muito boa por sinal, né? Então, eu mais uma vez comprando errado, investindo errado, né? Mas que de certa forma foi uma coisa muito bacana. Foi essa serra circular Bosch, é a minha primeira ferramenta da Bosch, ferramenta elétrica, né? Tem vídeo dela aqui, vídeo unboxing dela no canal. Não tenho o que dizer, é uma máquina sensacional, mas uma coisa eu concordo com o Adilson Pinheiro, que ele fala que esse tipo de máquina é muito bom para quem é carpinteiro, né? Para a marcenaria ela já deixa um pouco a desejar por conta da precisão, você vai ter que fazer um jig de corte para trabalhar com esse tipo de máquina, né? Mas não me arrependo, é uma máquina extraordinária, excelente, né? Tá comigo aqui trabalhando aqui vários dias já, aliás, vários dias não, né? Vários meses, né? E não tenho o que dizer dela não, é muito boa mesmo, muito boa. Eu ia comprar uma Makita, só que tava coisa de R$ 200 mais caro do que ela, né? Então, optei por essa, né? Optei por a Bosch. Apesar de ter outras serras circulares com preço mais acessível, mas eu optei pela tutela Bosch, né? Então, essas foram as ferramentas que foram adquiridas agora no último ano, né? Tá com mais ou menos um ano que eu tenho elas. Então, foram essas aqui que eu adquiri um pouco mais recente, né? Tem outras aqui que eu vou mostrar para vocês na sequência que foram adquiridas já esse ano, né? E outras coisas também que estão para chegar. Para substituir ela aqui na marcenaria, apesar de eu ia usar ela ainda bastante, né? Eu vou usar ela bastante. Tá vindo uma serra circular de bancada que eu vou depois gravar um vídeo, uma surpresa, né? Eu vou gravar um vídeo e vou mostrar para vocês de que máquina se trata que eu escolhi para trabalhar aqui. Uma serra circular de bancada, já vou dizendo a vocês que é realmente uma serra muito bem falada e muito bem requisitada, né? E foi justamente por ela que eu optei. E aí, gente, tudo beleza? Tá dando aqui vamos fazer aqui um resumão, né, das coisas que foram faladas aqui a respeito de ferramenta, né? Como eu havia prometido. E coisa muito interessante, pessoal, falar sobre essa questão de muito batida aí hoje na internet sobre custo-benefício de ferramenta, né? Eu entendo que custo-benefício está atrelado a preço e ao benefício que a ferramenta vai proporcionar para você, né? Então, o que é que acontece? Ao longo do tempo, eu fui aprendendo bastante sobre esse aspecto, sobre essa condição, que ela vai variar dependendo bastante do entendimento do usuário, né? Como eu mostrei para vocês essas ferramentas aqui da Skill, né? Elas realmente tiveram um custo-benefício excelente, que seria o quê? O custo de ter sido baratas, né? E o benefício dessas ferramentas estarem funcionais após 10 anos de uso aqui na minha oficina, né? Então, até hoje elas são usadas, então o custo-benefício dessas ferramentas foi excelente, né? Então, a partir daí, eu fui procurando, né, investir o meu dinheiro em ferramentas que fossem baseadas nisso. Porém, o que pesou mais nessa condição que eu vou falar aqui para vocês é a questão do benefício, que seria o que? Durabilidade da ferramenta, marcas que trazem confiança, né, para o operador, para que a gente que faz a aquisição do equipamento para poder utilizá-los por longos e longos períodos, né? Então, o que é que acontece? Essa parafusadeira da Stanley, né? Apesar dela ter um custo relativamente alto para os padrões brasileiros, né? É uma ferramenta que está abaixo do preço de uma DeWalt, de uma Stanley, de uma Bosch, né? E de outras marcas aí que tem por aí top de linha, né? O Milwaukee da vida, entre outras, né? Mas uma ferramenta que custou, não foi cara, né? Na época que eu comprei, e está comigo aqui
há muito tempo, né? Sendo usada, colocada à prova a todos os projetos e todos os dias aqui que eu fico utilizando ela, né? Então, a partir dessa condição, eu busquei adquirir equipamentos de marcas que trazem uma certa qualidade, uma certa durabilidade, não se importando tanto para os custos, o custo que esse equipamento ele vem a ter, né? Eu sei que a realidade do brasileiro não é essa, né? De ter um equipamento top de linha, né? Muita gente que vai fazer um projetinho em casa, como pendurar um armário, montar um guarda-roupa, montar um móvel de determinada de MDF ou de qualquer outra coisa, não vai ter não vai na sua mente, né? Ter o custo, né, de comprar um equipamento caro para fazer apenas esse serviço, né? Mas o que é que acontece? É um equipamento que vai estar sempre à disposição no momento que você quiser, né? Ela não vai ter uma durabilidade gigantesca, então eu optei, né? Isso é uma condição minha aqui aprendendo ao longo do tempo com tudo isso, a adquirir equipamentos sempre que apresentem uma durabilidade maior em relação à questão do preço. Eu percebo aí na rede social, no YouTube, muitos reviews, né? Muitos reviews de ferramentas de diversas marcas, apresentando um determinado custo, né? Baixo e uma qualidade entre aspas, né? Que ninguém sabe, porque são equipamentos que podem não ser eficientes a um longo prazo, né? Mas que para o cara que vai fazer isso que eu falei para vocês, né, colocar um armário ou montar um móvel, ele realmente serve para uso esporádico, sim. Mas para uso contínuo, que é no meu caso aqui, eu busco sempre adquirir equipamentos mais robustos, né? Essa parafusadeira aqui da Stanley, ela foi comprada não por influência de reviews de outros equipamentos mais baratos, né? Mas sim pela experiência que eu tive com essa parafusadeira aqui, que é muito boa, né? Então, essa aqui foi uma marca que foi adquirida através das minhas experiências com essa marca. Essa marca Stanley, né, é uma das marcas que eu tenho interesse de adquirir outros equipamentos dela, né? Então assim, pessoal, ao longo do tempo eu fui aprendendo, né, que a durabilidade para mim é mais importante do que o preço. Tanto a durabilidade como a qualidade da ferramenta. Da ferramenta está sempre disponível, né, e sempre apta a ser operada e ser usada quando necessário, né? E eu vou fazer uma surpresa para vocês, né? Eu comprei essa serra de bancada para utilizá-la aqui como na marcenaria, né? E vai vir uma serra de bancada, que eu vou fazer um vídeo de apresentação dela e também de unboxing, né? Então, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: valorizem cada centavo que vocês têm, que vocês investam em determinados equipamentos. Percebam que a maioria dessas pessoas que apresentam ferramentas custo-benefício, eles não utilizam essas ferramentas em seus projetos. A maioria são ferramentas já de marcas consagradas, que a gente tem algumas aqui na nossa oficina, né? Então, assim, apesar de serem ferramentas interessantes, né, não me agradam sob o aspecto justamente da durabilidade. Então, pensando nisso, eu busco adquirir sempre ferramentas de melhor qualidade. Essa é a minha concepção de custo-benefício. Está mais atrelada ao benefício e à durabilidade que a ferramenta tem, e não ao preço, né? Então, algumas marcas elas trazem essa condição para a gente, que é o caso da Stanley, né? Que eu estou tendo uma experiência muito boa com essa marca realmente está me trazendo bastante benefício, né? E espero que vocês tenham entendido, né, a mensagem desse vídeo, a mensagem que eu estou tentando transmitir para vocês. Apesar das nossas dificuldades, mas com muito esforço e com preparo, né, e educação financeira, a gente sempre pode conseguir comprar equipamentos de boa qualidade, né, para a gente poder aproveitar e utilizá-los em nossos projetos, beleza? Durabilidade é mais importante do que o preço e qualidade do equipamento está sempre em primeiro lugar, beleza? Fiquem todos bem e até o próximo vídeo.